Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui para falar. Na última semana foi a semana do professor, né? Exato. E de presente aqui no estado ganhado um cavalo de Troia. Infelizmente. Tá, mas aí tu vai contar para nós isso daqui a pouco. Você está bem, meu querido? Estou bem, graças a Deus, Paulo. Agradeço a Deus, a saúde, a disposição e a coragem de continuar nessa luta, em defesa desse profissional tão sofrido, Passamos agora há pouco, o dia do professor, e pouca coisa, na realidade, a se comemorar, Infelizmente, Mas nós estamos aí com esses bravos professores e professoras no estado de Rondônia, na luta, na busca de dias melhores, valorização da categoria, das condições de trabalho, principalmente a questão financeira, Paulo, que isso afeta bastante, a vida do professor e do profissional. E a gente vem nessa luta, na tentativa de se mostrar, de levar à sociedade a importância desse profissional, e o mais importante é a sua valorização. A gente não quer ser melhor do que alguém dentro do contexto educacional, mas a gente precisa ter a valorização. Nós temos algumas leis que, na realidade, existem e não são cumpridas. E o Sindicato de Professores, o Simprof, ele tem se apresentado nessa batalha com essa pauta específica de professores. Caminhamos na mesma direção, que tem outros sindicatos que defendem trabalhadores da educação. E o que a gente gostaria, o que a gente luta, o que a gente traz, é vontade de que esse profissional, seja reconhecido pelo poder público, através do cumprimento das leis. É isso que tem faltado. E é isso que a gente está aqui hoje para comentar um pouco sobre essa questão dessa tabela, dessa progressão, que infelizmente foi mais uma grande tristeza, para o professor, quando a gente nadou e morreu na beira d'água, como diz o ditado. Tá bom, tá aí. Saúde, Joelson. Esse grande militante. Fã do Raul Seixas. Fã do Raul Seixas, grande militante. Professor Joelson aí tem história, é um defensor das causas dos professores, também professor. E nós estamos aqui para lhe apoiar, companheiro. Com certeza, tudo que você traz para nós aqui nessa questão dos professores é muito importante. É uma classe que a gente precisa valorizar muito, porque hoje só estamos onde estamos porque alguém lá no começo da nossa infância nos pegou pela mão, da qual nos chamávamos de tia e que virou professora que nos ensinou durante um longo tempo da nossa vida. Então, nada mais justo do que essas pessoas brilhantes que nos apoiam, nos auxiliam até os dias de hoje. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, não esquecendo de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também nos acompanhar se inscrevendo no canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta, vamos começar. Por favor, Eudes, vinheta. Sabe, Gelson, o secretário de Educação assiste o programa, o Suami. Não vou dizer que assista todo dia. Ele, inclusive, eu devo trazer ele no programa nos próximos dias. Essa semana ou na outra, eu devo trazer ele. Mas o assunto que eu vou tratar com ele lá vai ser tal da tabela de progressão.
ver a versão dele, né? Mas pelo visto, pelo griteiro, não é uma coisa muito boa. E da onde saem essas ideias? É isso que eu queria entender. Mas aí eu deixo para você explicar o que é a tabela e os impactos dela. Certo. Então, veja bem, existe a Lei Complementar 680, certo? 7 de setembro de 2012. E lá foi instituída uma tabela de progressão de referências, né? A cada 2 anos, o professor ele tem uma progressão de 2%, certo? Vamos supor, a referência 1, nessa tabela última agora, ele tem o valor de R$ 1.278,87. Então, quando ele, a cada 2 anos, ele muda de referência. Quando ele passa para a segunda referência, né, ele tem 2% da primeira e vai para a segunda. Mais 2 anos, ele deveria ter 2% na referência 2 e ir para 3. Mais 2 anos, ele deveria ter 2% na referência 3 e passar para a referência 4, e assim sucessivamente até chegar à referência 16. O que é que está acontecendo desde 2012? Desde 2012, quando foi instituída todo esse processo, né, houve um grande equívoco. Um grande equívoco, né, de governos passados, né, que o governo atual também tem essa compreensão e vem utilizando de forma equivocada sempre a primeira referência. Ou seja, eu estou na referência 13, só um exemplo. Estou na referência 13, então eu deveria ter 2% da referência 13, do valor da referência 13, e passar para a referência 14. O que é que está acontecendo? Olha, eu estou na 13, e para ir para 14, como é que eles estão fazendo esse percentual? Eles voltam à referência 1, aplica 2% na referência 1 e eu vou para 14. Então, é um grande equívoco. No artigo 75, né, da Lei Complementar 680, ele diz assim: o intervalo entre as referências corresponderá a 2%. O intervalo entre as referências corresponderá a 2%. Então, aqui é claro, o grande equívoco que vem ao longo dos anos é que se pega a referência 1 como parâmetro, aplica-se 2% e segue-se as demais referências. Está errado. Quando, né, essa situação, né, já tivemos algumas discussões, alguns encontros, né, na Secretaria de Estado da Educação, né, a nossa assessoria jurídica já questionou essa situação, como, né, não ventilaram a possibilidade de rever essa questão. O que é que aconteceu? Nós, né, o Sindicato de Professores, já está ajuizada uma ação exatamente questionando esse processo de equívoco entre as referências, né? Só repetindo, a referência 1 como parâmetro está errado. Você está na referência 5, você tem que ter 2% da referência 5 e passar para 6. Como vem sendo aplicado, né? Só repetindo, você está na referência 5, eles voltam à referência 1, aplica 2% da 1 e você passa para a referência 6. Está errado. Está errado. O processo vem de longas datas. Nós, Sindicato de Professores, nós ajuizamos uma ação, já está ajuizada essa ação. Vou dizer aqui para vocês, a ação está protocolada, ela foi protocolada em 9 de julho deste ano, 2019. O protocolo, se alguém quiser anotar o protocolo, tem um monte de número aqui, vou dizer 70 29 152 -21 /2009 /8 -22 001 segunda vara Fazenda Pública. Está ajuizada essa ação, certo? Então,
exatamente nessa questão desse processo de progressão, né? A referência para outra referência. Então, repito, né? Porque é uma questão, parece que fácil, mas muita gente não entende, não conseguiu ainda entender o processo, né? Então, a gente repete, né? Governos passados, não é privilégio desse atual, certo? Acumulou um grande prejuízo ao professor, nesse sentido, de que a referência está aqui na 680, ela diz, no artigo 75, o intervalo entre as referências corresponderá a 2%, ok? O intervalo. Então, qual é o parâmetro? Primeira referência. 12% da primeira referência, você passa para a seguinte, e assim sucessivamente. Então, esse é o grande erro. Essa ação já está ajuizada, certo? Por isso que nós nos apresentamos aqui como sindicato de professores, né, na defesa do professor, porque aqui é uma pauta específica. Nós não somos melhores do que ninguém no contexto educacional, né? Isso é importante que todos os servidores da educação, né, observem, entendam esse porquê um sindicato específico. Ora, esse problema se arrasta desde 2012. É inadmissível que o professor poderia ter esse ganho, e ele vem perdendo ao longo dos anos. Outra coisa que não se observa é a questão da progressão, né? Na realidade, existe também um equívoco na progressão, né? A progressão deveria ser anual, né? Não, mas não é cada 2 anos? Sim, tudo bem. Eu sou de 89, você é de 90, o outro é de 91, o outro é de 92, assim vai sucessivamente. Tá. Então, a 2 anos eu vou ter a progressão. Você não vai, porque você está com 1 ano. Né? E assim, no outro ano e assim por diante, quem tem direito à progressão fica no meio do caminho, porque se faz a cada 2, 3 anos. Não se observa a lei. Quer dizer, os rigores da lei se utiliza contra ou não se utiliza corretamente. Está entendendo? É isso que a gente queria deixar claro. Diria aqui para o secretário da Educação, né? Conheço o secretário, estivemos várias vezes, sei da preocupação dele, certo? De querer melhorar, de querer avançar, de querer resolver algumas situações, né? Mas ele sozinho não vai a lugar nenhum. Ele precisa ter uma equipe, né? Que concorde, que mostre as falhas para ele, né? E que ele traga junto os sindicatos que representam os trabalhadores da educação. Certo? O que é que tem acontecido? O que é que aconteceu? Uma notícia muito, muito boa, na realidade, né? Foi uma notícia muito boa, mas que de repente, né, nos causou um trauma, uma tragédia. Que foi a primeira publicação da tabela do decreto 24323, de 5 de outubro, né, onde nós observamos, na realidade, esses valores, né, quem fez a tabela, ele corrigiu os valores, esses valores estão corrigidos, essa seria realmente a tabela correta, mas ela ainda apresenta um erro essa tabela, certo? Talvez por isso que o governo, né, que é prerrogativa do governo anular, cancelar alguma publicação que foi verificada um erro, ela tem um erro. E esse erro já vai nos proporcionar uma outra ação, certo? Nosso jurídico já estudou, já analisou, nós estamos fazendo toda a matemática, certo? E a gente vai publicar imediatamente, né, onde está o erro aqui. Porque assim, você não pode sair, o professor, vamos supor, classe A para classe B, você não pode ter decréscimo. Certo? O professor classe B para classe C não pode ter decréscimo. Final de uma carreira é o início da outra, né? E foi identificado uma falha, acredito que é uma falha, né? Isso deverá ser corrigido, se não for
o governo corrigir, talvez, né, eu estou falando que nós temos uma outra ação, né, com relação a esse erro. E para você ter uma ideia, professor, senhores, né, alunos, pais, né, que nós fazemos um coletivo, né, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, isolado, né, e nós precisamos dessa compreensão da sociedade. Nós precisamos trazer de volta o professor ao lugar de destaque, né? Esse cidadão que ele forma todos, do advogado, médico, engenheiro, etc, etc, etc. E por que a gente vai ficando para trás? Por que profissões que gastam, têm o mesmo tempo a nossa, 4, 5 anos de formação, eles ganham 10, 15, 8, 7, e a gente fica no 2, no 3 mil reais. E muitas vezes o professor ele precisa ter dois contratos para poder sobreviver. Mas aí ele tá se desgastando um pouco mais, né? Então a gente fica aqui, né? A gente entende, né? Que houve um erro, na realidade, essa primeira tabela tem um erro, né? Mas seria, né? Diante dos valores que nós fomos analisar, seria a tabela mais correta, né? Então, que nos causou uma alegria muito grande, né? Que quando nós vimos os valores, né? Corrigidos, acho que desde 2012 para cá, eu digo, tá correta. Mas não deu 24 horas se foi publicada uma nova tabela, né? E essa nova tabela, ela traz o problema que eu acabei de citar aqui, né? A progressão, ela se prende à primeira referência. Você está na 2, você teria que ter 12% da faixa 2 para ir para 3, você volta para a primeira, aí tem 12% e vai para a segunda, e assim sucessivamente. Então, acabei de dizer, essa aqui já existe uma ação, né? Já está ajuizada, acabei de falar para vocês aí o processo na segunda vara de fazenda pública, né? E a gente pede ao professor, né, que tudo bem, a gente, digamos assim, ficou muito chateado, né? Ficou muito magoado com essa situação. E eu acredito, né, eu entendo que a gente, enquanto professores, a gente precisa ter um pouco de paciência no que a gente coloca, o que a gente fala, né? Porque às vezes a gente transmite um ódio, incentiva o ódio, né? Vamos buscar o diálogo, está errado. Se não tem o diálogo, se a gente não consegue resolver o diálogo, vamos ajuizar a ação. A intenção nossa é essa, certo? Somos filhos de Deus e precisamos avançar, a educação precisa avançar, nós precisamos ter mais qualidade, nós precisamos ter uma série de fatores. Então, conversando, né? Eu sei que alguns até perdem a paciência, né? E utiliza palavras que não seria adequado, né, a esse momento de dificuldade. A gente entende a revolta, a gente entende o erro, o equívoco, né? Passamos agora pelo dia 15, comemorando o que finalmente, né? Se a primeira tabela, alguns professores teriam, né? Não era aumento não era uma recomposição do erro da tabela, certo? Chegaria a torno de 1.000 e pouco, etc., né? 800, quer dizer, seria uma coisa razoável, que não seria aumento, né? O próprio governador, ele fala, né? Não precisou fazer quebradeira, não precisou fazer panfleto, ir para a rua, e a gente entendia que ele estava correto. Agora, aí houve o quê? Um cancelamento, né? Se volta atrás e no dia seguinte se coloca uma tabela que não condiz com a realidade. Certo? Que essa tabela está errada, né? Essa tabela é ação, né? A gente já acionou a justiça nesse sentido para provar que e tem um grande equívoco, tem um grande erro. Então a gente pede ao professor, né? A gente sabe, cautela, certo? Precisamos discutir questões com calma e avançar. E só tem uma saída para a gente. Se as leis, é piso nacional, puxa vida. Nós estamos brigando, fazendo greve de 45 dias, de 50 dias, de 10 dias, quer dizer, nos agredindo gratuitamente, sindicatos e governo, com um direito que é nosso, com um direito que está ali no papel, que alguém falta cumprir. O que é que está acontecendo? Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de fiscalização? É isso que a gente precisa. Vamos buscar harmonia entre os poderes. Cadê os conselhos estaduais? Cadê os conselhos municipais de educação? Cadê a Assembleia Legislativa? Cadê as câmaras de vereadores?
O que é que falta para a gente discutir, fazer uma grande discussão e trazer educação, resgatar essa educação? Há um desestímulo muito grande. O professor, na primeira oportunidade, ele está fazendo um concurso para ensino médio, porque lá ele vai ganhar mais, porque lá ele vai trabalhar no ar-condicionado, porque lá ele não é ameaçado. O que é que está acontecendo com as pessoas, pleno século XXI? Podemos deixar que o ódio, né, interfira, né, venha para a nossa respiração. A gente tem indignação, a gente está chateado, mas é preciso que se busque uma saída plausível. Se na mesa você não tem o resultado, aciona-se a justiça. E a gente espera que a justiça faça justiça a esse profissional. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui também, que nós estamos fazendo um levantamento nos municípios. Identificamos, né, que alguns municípios, eles não cumprem o piso nacional. Não existe desculpas. Não, a arrecadação é isso, a receita é... Não existe. Tem uma lei, foi criada uma lei. Como é que se cria uma lei e não se coloca em prática? A gente tem sido convidado, Paulo, às vezes, para fazer uma fala, conversar um pouco, né, sobre o sindicato, sobre as ações, sobre... E data venha, né, a gente teve uma oportunidade de conversar com o governador do Maranhão, até acho que no programa passado, eu coloquei aqui para você, para o público do estado de Rondônia, e eu conversei com o governador, ele falou para mim assim, que não existe milagre, que é preciso, né, honrar o compromisso de campanha, de palanque, quando disseram educação, saúde, etc., em primeiro lugar. E como é que ele conseguiu? Né? Não foi fácil. Quando eu digo que o secretário tem que ter uma boa equipe de trabalho, certo? Para poder ter o resultado. E ele conseguiu, né? Hoje o estado do Maranhão paga o maior piso. Mas como é que ele conseguiu? Foi fácil? Não. Ele teve que conversar muito, abrir o diálogo com deputados. Ele conseguiu acabar com o auxílio moradia dos deputados. Esse dinheiro hoje é aplicado na educação. Ele conseguiu trazer... existia uma infinidade de impostos lá, o povo do Maranhão muito atrasado, porque o povo foi saqueado pela dinastia Sarney. Né? O povo vivia na maior miséria, passando fome. Ainda hoje, o Maranhão avança, precisa melhorar muita coisa, a gente sabe disso. Ainda não está mil maravilhas, né? Mas eu quero dizer o seguinte, ele fez um plano de ação e conseguiu fazer com que as pessoas pagassem os tributos em atraso, diversos tributos. Ele fez um projeto, fez uma lei, reduziu, deu desconto para aquele que ganha salário mínimo, e eles pagaram, e hoje eles estão com 80%, 70% dos impostos em dia. Aí vem o rico, milionário, o dono de empresa, de indústria, e diz, opa, eu quero também esse projeto. Não, é diferente, você pode pagar. Vamos negociar. Não, mas se eu for pagar 1 milhão, 2 milhões, eu vou quebrar a empresa. Opa, divide em 10, em 15, em 20. Você tem que aumentar a receita, senão como é que você honra o seu compromisso? Tá. Mas é uma ação coletiva, é conscientizando as pessoas. Tá, eu preciso chamar o intervalo comercial, só que a Thaís só quer fazer um comentário antes, Thaís? Eu só gostaria de dizer aí nessa questão, quando o Gelson traz da questão da tabela, eu acho que isso precisa ser revisto, eu acho que você fez aí o chamamento indireto, né, dos conselhos, dos fiscalizadores que são responsáveis por essa fiscalização. Realmente tem que chamar, tem que sentar com o nosso secretário, conversar, mostrar o equívoco. Eu acho que isso é uma coisa simples de se arrumar, né? Essa sempre foi nossa discussão aqui no programa, da qualidade da assessoria técnica que os nossos representantes têm, porque eles não governam sozinhos, eles têm uma equipe que também está passível a erro, mas eu acho que a obrigação dos nossos conselheiros, dos nossos, né, de quem fez a lei, dos nossos deputados, é olhar, é acompanhar, fiscalizar, se colocar à disposição de corrigir possíveis falhas. Eu acho que isso a gente tem que fazer para ontem, não é nem amanhã, depois da manhã, é para ontem, né? É urgente. Os nossos professores são importantes. E quando o Gelson fala na questão dos professores quererem migrar
passando para o ensino médio, me preocupa porque eu me lembro, há 2 anos atrás, a professora do meu filho dizendo, falou assim, nossa, é difícil controlar as crianças dentro de sala de aula, eles vêm de casa, não tem o respeito, não tem aquele amor ao professor, nós estamos perdendo, nossas crianças estão perdendo essa proximidade com os professores, e a gente precisa, nós somos pais, também somos educadores dentro do lar, e o professor é uma pessoa importante, é fundamental na nossa vida. Já falamos isso em alguns programas, volto a repetir, e sempre vou bater nessa tecla, o professor, é a pessoa importante, muito importante nas nossas vidas, depois dos nossos pais. Tá. Vou chamar o intervalo começando, o próximo bloco a gente conclui, tá bom, querido? Tranquilo. Jogo rápido, é num lá, outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Joelso, de volta e concluindo. Mas ele quer ver a questão das tabelas e concluir. Você veja bem assim, né, a grande frustração nossa, né, do professor. A primeira tabela, eu no caso, estou na referência 14, né, sou professor 40 horas, classe C. A primeira tabela, eu teria uma recomposição, tá?
é uma tabela que vem errada desde 2012. Teria 1.244,48. Na atual, né, que já foi publicada, já foi corrigida, aquela coisa toda, eu vou ter digamos assim, R$ 135,65, né? Eu estou na referência 14. Então, a segunda tabela me dá essa recomposição. Então, eu diria para o professor que a gente continua na luta. O Sindicato de Professores já ajuizou a ação com relação ao artigo 75 da 680. Nós temos outra ação também, que existe ainda aí, além dessa ação, teremos outra. Né? Nós estamos agora visitando os municípios, né, fazendo levantamento dos municípios que não honram o compromisso com o piso, né, o piso nacional. Nós vamos conversar com o prefeito, com o secretário, né, e ver como é que se resolve isso, porque é lei, e lei nós queremos que ela seja colocada em prática, certo? O Sindicato de Professores está aqui localizado aqui na rua Joaquim Nabuco, aqui em Porto Velho, né, 2631. Eu diria para vocês que, além de ser um sindicato novo, né, que nós adquirimos a nossa carta sindical, nós agradecemos, né, e nós dizemos também para o filiado que nós adquirimos uma sede social, compramos um carro, né, e muito em breve a gente vai estar, né, fazendo as viagens pelo interior do estado, e a gente convoca e convida o professor a visitar o sindicato, né, e filiar para que o sindicato ele se torne mais forte nessa luta, né, em defesa desse profissional. Encerro a minha fala dizendo uma frase antiga e muito importante: não se vence uma guerra lutando sozinho. Essa luta pela valorização, ela é de todos, é do secretário de Educação, é do governador, é dos conselhos estaduais, municipais, das assembleias legislativas e das pessoas e dos pais, dos alunos que querem ver a educação no seu local de destaque. Um abraço e a luta continua. A luta continua, companheiro. Vai lá, Thaís. Com certeza. Obrigada, professor Joelson, pela sua presença. A luta continua, como disse o meu amigo Joelson, e até o próximo programa. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.